Graça e paz, amados de Deus, você está no meu, no seu, no nosso Ponte Teológico. Se você não é inscrito no nosso canal, olha, rapaz, oportunidade aí, 2 segundos você se inscrever, aperte o sino das notificações, ó. 1, 2, pronto, já está inscrito para você receber as novidades, né? E dê o like, não se esqueça, já dê o like aí para ajudar a engajar, faça seu comentário, ok? E a dica de hoje é essa daqui, ó, queridos, ó. Um livro da Sociedade Bíblica do Brasil, Manual do Seminário de Ciências Bíblicas. Olha, já ouviu falar que nos pequenos frascos de perfume, né, esses são os melhores, né, os pequenos frascos, tem os melhores perfumes. Um livro de 112 páginas, né, claro, você lê rapidinho aí, como eu li rapidamente esse livro, que vai tratar de temas interessantíssimos, tá? Aqui o conteúdo aqui dele do sumário, 112 páginas, ele vai tratar destes temas aqui, ó. Só isso. Olha, apresentação, a Bíblia, sua natureza, funções e finalidade, a formação do cânon, a transmissão do texto bíblico, traduções da Bíblia, história, princípios e influência, interpretação da Bíblia para o homem de hoje, e no final ele conclui no último capítulo a função da Bíblia na igreja local. Livraço para falar sobre a questão de traduções, de hermenêutica, né? Aí diz aqui atrás o seguinte, ó. Este manual contém o texto atualizado e integral das palestras proferidas nos seminários de ciências bíblicas promovidos pela Sociedade Bíblica do Brasil, promovidos por ela desde o ano 2000. Tais aulas têm contribuído para a edificação de dezenas de milhares de líderes do povo de Deus, incentivando o estudo e a utilização mais qualificada das escrituras sagradas e de suas traduções. Com a presente publicação, a Sociedade Bíblica do Brasil quer que o conteúdo dos seminários de ciências bíblicas alcance um número ainda maior de pessoas amantes da palavra de Deus e da causa da Bíblia, ok? Eu separei aqui 2 trechos para falar com vocês aqui, para comentar com vocês. O primeiro trecho está na página 59, onde ele vai falar sobre traduções da Bíblia, história, princípios e influência, tá? Lá no finalzinho, aqui na conclusão, ele fala algo interessante que eu quero ler com você. Ele diz assim, ó, nenhuma tradução, presta atenção nisso, hein? Nenhuma tradução da Bíblia é perfeita, mas tem gente que acha que tem. Eu vou comprar, né, a Bíblia corrigida e fiel, essa é perfeita. Não, pode ser uma das melhores traduções, para muitos é a melhor tradução em língua portuguesa, mas não é perfeita, nenhuma tradução é perfeita. Ok? Tem isso. E diz aqui, vários fatores contribuem para fazer com que cada versão progressivamente fique desatualizada. Há três razões principais que tornam necessárias as revisões de uma tradução, ou então a preparação de uma nova tradução. Número 1, olha só, porque é necessário, tempos em tempos, aquela tradução ali sofreu uma revisão, uma atualização. Número 1, as línguas mudam. Em todas as línguas, o sentido e o uso das palavras muda durante os anos. Uma versão mais antiga, mesmo que tenha sido excelente por longos anos, torna-se menos e menos adequada a trazer a palavra de Deus ao povo que temos, que as pessoas consigam entender a mensagem em sua plenitude. Em outras palavras, embora a essência das escrituras não mude, as línguas constantemente estão mudando. Daí a necessidade de revisões ou novas traduções. De fato, todo idioma, toda língua é viva, dinâmica. Determinadas palavras tinham um sentido há 30, 40 anos atrás, hoje já tem outro sentido. Eu estava assistindo uma live que eu sou inscrito no canal, o nome dele é canal de teologia, né? O nome do YouTube é Adolfo, o sobrenome dele esqueci. Então eu percebo que ele é especialista em exegese, né? Ele gosta muito de falar sobre os textos, né? As principais traduções. E ele falou, por exemplo, assim, fizeram a seguinte pergunta para ele, olha, por que a versão corrigida, né, mudou, a tradução da língua portuguesa mudou? Antigamente a palavra 1 Coríntios capítulo 13, né? Ainda que eu fale a língua dos anjos e não tiver caridade, eu nada serei. Mudou o termo caridade e hoje em dia a Sociedade Bíblica do Brasil traduz por amor. Aí vamos lá para o grego. O grego é agapel, né? Muito bem, amor. Aí diz o seguinte, outrora a palavra amor, traduzida por caridade, então a palavra caridade na língua portuguesa tinha um sentido. E ele deu um exemplo que eu achei muito interessante. Ele falou assim, imagina, se você for dar um ramo de flores
para sua esposa, ele falou. Achei bastante interessante essa analogia. Se você for dar um ramo de flores para sua esposa e você disser assim para ela: querida, estou lhe dando esse ramo de flores por amor, certo? Estou lhe dando por amor. Ela vai amar, né? Vai ficar encantada. Mas hoje, se você disser para ela: estou te trazendo esse ramo de flores por caridade, qual o sentido que ela vai entender? Você está me trazendo esse ramo de flores por pena de mim, né? Porque você me ama. Então já houve uma distinção, entendeu? Há 100 anos atrás, 80 anos atrás, a palavra caridade tinha o sentido que nós entendemos hoje por amor. Mas esta geração já não entende mais. Ganhou outra conotação. Caridade tem esse significado, né? Eu estou fazendo caridade, eu estou dando esmolas para o mendigo, eu estou ajudando essa pessoa por caridade, por pena. Tem outro sentido totalmente diferente. Eu gostei dessa analogia, né? Então a língua é dinâmica. Então você não pode achar que não pode ter mudança nas palavras. Pô, isso aí é ignorar que o idioma e toda a língua é dinâmica e ela é viva, né? Ele diz aqui, ó. Segundo ponto, os textos originais vão se aprimorando. A transmissão da Bíblia por meio de cópias de manuscritos resultou em uma multiplicidade de variantes nos manuscritos. O texto grego usado, por exemplo, Martim Lutero ou João Ferreira de Almeida, era desfigurado por um acúmulo de imprecisões de vários séculos, fazendo uso de manuscritos mais antigos que só mais recentemente foram descobertos. Os estudiosos podem detectar e corrigir estes erros introduzidos pelos copistas. Novas revisões ou traduções, portanto, precisam ser feitas de tempos em tempos, na medida em que edições mais acuradas dos textos originais tornam-se disponíveis. Isso é ciência, né? Ou seja, a ciência bíblica à disposição do povo de Deus, Deus permitindo manuscritos mais antigos serem encontrados, né? Os especialistas se debruçando sobre esses textos, né? Hoje um exegeta se debruçando sobre um texto mais antigo, obviamente ele vai ter maior felicidade na tradução, na precisão da tradução do que o exegeta do século XVI. É óbvio isso, né? Quem recusa isso, talvez porque esteja preso a ser a sua bolha do seu tradicionalismo, preso a uma tradição que só o impede de adquirir um conhecimento e de entender que a pesquisa bíblica ela progride, ela evolui, né? Terceiro ponto, as ciências bíblicas avançam. Olha, descobertas arqueológicas e o estudo de documentos achados habilitam os estudiosos a aprender de modo ainda mais preciso aspectos do sentido e nuances de expressões idiomáticas em hebraico e grego que eram ocorrentes na época em que as escrituras foram escritas. Olha só que interessante. Na medida em que ciências bíblicas como a arqueologia, a paleografia, olha só, a crítica textual e a filologia avançam, temos mais condições de produzir traduções mais claras e exatas. Por estas 3 razões, na opinião de Bruce Metzinger, a Igreja Cristã não pode jamais estar satisfeita com as conquistas das gerações passadas. Seu objetivo deve ser traduzir as Escrituras para as línguas de todas as nações, povos ou tribos, como também revisar cada tradução periodicamente, de modo que se torne uma tradução ainda mais fiel da palavra de Deus nas formas de palavras humanas. Feita esta viagem pela história das traduções bíblicas, podemos entrar com um maior conhecimento de causa e confiança na próxima sessão, que versará a respeito dos princípios utilizados na elaboração de uma tradução bíblica. Olha, muito interessante, traz aqui todos os princípios e pressupostos para se realizar uma boa tradução. Interessante, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Deixa eu ver aqui. Ele fala assim: 9% das línguas faladas no mundo seguem essa mesma estrutura. Ele botou aqui, por exemplo, comeu menino o pão. Ele bota aqui um gráficozinho. Comeu o menino pão. 9% das línguas usam essa estrutura. Segunda estrutura, o menino comeu o pão. 25% dos idiomas, das línguas. Não é isso? Terceira estrutura, o menino o pão comeu. Tudo para falar a mesma coisa. Quantos por cento? 31% das línguas vão usar essa estrutura desta frase.
Ele está dando um exemplo aqui. Outra questão. Quarta estrutura. Comeu o pão o menino? Apenas 2% das línguas usariam essa estrutura. Tá vendo? O pão comeu o menino. 1% das línguas. Para nós foi estranho, né? Mas há idiomas que a estrutura é esta. O pão comeu o menino. Mas nós diríamos o menino comeu o pão. Interessante, né? O menino comeu 1% das línguas. Veja, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 estruturas diferentes para falar a mesma coisa. Veja, aqui ele dando um exemplo de possibilidades de traduções. Como é difícil. Deve ser um trabalho, caramba, né? Ter que bater palmas, né? O trabalho de tradução bíblica. Muito interessante essa questão aqui. Vai colocando aqui vários esqueminhas de tradução, possibilidades de tradução. Muito legal, gente. Muito legal. Um livrinho. Na verdade, é um curso, né, que a Sociedade Bíblica do Brasil ministra e que se transformou em livro. Aí eu fiz questão também de dar uma olhada aqui na última página, no último capítulo do livro, a função da Bíblia na igreja local. Tá? Vou ler aqui um trechinho. Olha o que diz. Sem dúvida alguma. Vou dar início aqui. Há alguns anos foi realizada uma pesquisa nos países de fala espanhola da América Latina, investigando em que atividades as igrejas estavam investindo mais tempo durante suas reuniões. Há várias hipóteses. Será que elas investiam mais tempo em oração? Será que elas investiam mais tempo em atividades de ajuda ao próximo? O resultado final foi o seguinte: as igrejas estavam investindo a maior parte do seu tempo em atividade de louvor a Deus. Elas cantavam, ensaiavam conjuntos, corais, grupos de louvor, enfim. O louvor era a atividade em que as igrejas mais investiam tempo. Olha só. Sem dúvida alguma, as igrejas fazem bem investir muito tempo louvando a Deus. Esta é uma atividade que começa aqui neste mundo e continua por toda a eternidade. Existem muitos textos bíblicos que fundamentam a atividade de louvor e incentivam o povo de Deus a se reunir para louvar o Pai Celestial. Mas a pesquisa revelou outro detalhe importante da vida da igreja. Ela estava investindo menos tempo no estudo da Bíblia Sagrada. Se o crescimento na área do louvor é uma boa notícia, a diminuição no estudo da Bíblia Sagrada é uma notícia que preocupa. O quanto sabemos, não foi feita nenhuma pesquisa semelhante no Brasil. No entanto, possivelmente o resultado não seria muito diferente. Também em terras brasileiras, a atividade de louvor cresceu muito nos últimos anos. Muitos instrumentos típicos da cultura brasileira começaram a ser utilizados no louvor, melodias e músicas nacionais passaram a ser compostas e cantadas pelas igrejas. No entanto, o mesmo fenômeno da diminuição do conhecimento bíblico se pode verificar. Isso é um problema sério. A igreja cristã fundamenta seu ensino na Bíblia Sagrada, e isso sempre foi assim. No Antigo Testamento, o povo de Deus criou a sinagoga. Ela era um prédio que, durante a semana, servia como escola e no sábado era o lugar da atividade de culto. O povo de Israel era um dos mais alfabetizados na antiguidade e isso tinha uma razão. O povo precisava aprender a lei de Deus. Olha que interessante. No Novo Testamento não foi diferente. Os evangelistas e apóstolos escreveram o Novo Testamento para que a igreja permanecesse firme neste conhecimento. Depois, ao longo da história, a igreja cristã criou e incentivou a criação das escolas. As universidades, né, devemos ao cristianismo, né, se desenvolveram a partir da igreja cristã. E um dos objetivos era estudar a palavra de Deus. Na época da Reforma, um dos aspectos mais lastimados pelos líderes do movimento reformador era a falta de conhecimento bíblico por parte do povo e dos sacerdotes. Havia uma expressão latina que exemplificava esta situação: fides carbonaria. Esta expressão, que traduzida significa a fé dos carvoeiros, vinha de uma história. Conta-se que havia um carvoeiro que se dizia cristão. Aí perguntaram para ele: o que você crê? O carvoeiro respondeu solenemente: eu creio aquilo que a igreja crê. E quando lhe perguntaram o que a igreja cria, ele respondia: a igreja crê aquilo que eu creio. Isso é fides carbonaria. Parece algo importante, mas são só palavras bonitas, sem qualquer conteúdo ou substância. Será que ainda hoje há membros assim nas igrejas? Será? É óbvio, né? Será que existem pessoas com a fé do carvoeiro? Sem dúvida. Será que existem pessoas afirmando crer o que a igreja crê e por não saber o que a igreja crê, afirmam que ela crê o que elas creem? Sim. Possivelmente sim, né? Ele responde aqui. Esse é um problema sério. O conhecimento da palavra é pequeno. Esta é a razão deste estudo. Chamar a atenção para a importância da palavra de Deus na vida da igreja. Deixa eu ver outro detalhe aqui interessante. Ele fala aqui, né, os princípios. A palavra de Deus cria
a igreja. Ponto 2, a palavra de Deus fortalece a igreja. Ele vai dizendo aqui sobre o fortalecimento é necessário, né? Constantemente estar ensinando, pregando. Terceiro ponto que ele vai abordar nessa questão é o uso da palavra de Deus na vida da igreja, na adoração, na liturgia, ok? No ensino, na didascalia, né? Que mais? Ele vai continuar abordando essa questão. Na comunhão, na coinonia, a pregação, no testemunho, martiria, no serviço, diaconia. E o quarto ponto, o uso da Bíblia na atividade da igreja. Ele diz aqui, ó, o que ele fala aqui na introdução. Hoje vivemos um tempo privilegiado, as Bíblias em nosso país estão abundantes e acessíveis, mas nem sempre foi assim. No passado não muito distante, as Bíblias eram raras e caras. Em muitas partes do mundo a situação ainda é essa. Além disso, existem traduções bíblicas que procuram tornar o conteúdo da Bíblia acessível a todos os públicos. Isso é bênção. Mas se temos uma bênção acessível e não nos aproveitamos dela, ela de nada vale para nós. As igrejas deveriam se valer muito mais dessa facilidade que nosso tempo proporciona. Elas deveriam utilizar muito mais as Bíblias e materiais bíblicos em seus trabalhos. Vamos dar alguns exemplos. Aí fala sobre materiais bíblicos para atividade de adoração, estudo bíblico e pregação, materiais bíblicos para as atividades de ensino da igreja, materiais para testemunho, evangelização. Enfim, queridos, é uma obra, olha, 112 páginas. Dá uma olhada aí, vê se você encontra. Eu recomendo este manual do Seminário de Ciências Bíblicas, show de bola, falando sobre essas questões aí, Bíblia, sua natureza, funções e finalidade, a formação do cânon, transmissão do texto bíblico, traduções da Bíblia, princípios, história, influência, a interpretação da Bíblia para o homem de hoje e a função da Bíblia na igreja local. Então, que você possa, Deus te abençoe nos seus estudos aí, e que você possa investir na sua vida espiritual, no reino de Deus, adquirindo mais conhecimento, amém? Deus te abençoe e até a próxima.